Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui quem está falando é a professora Juscelia Soares. E hoje nós vamos dar continuidade às atividades com a semana da intervenção da matemática, né? Na primeira aula de ciências, né, desse volume do PET, tinha a atividade 1 e tinha a atividade 2 da intervenção. E nessa semana a gente vai fazer a atividade 3 da intervenção. E é esse desenho aqui, ó, desse gráfico de animal preferido, né? É uma atividade bem simples que mostra aí um pouco sobre tabelas, né? Aqui mostra uma questão onde foram feitos aí a eleição de um animal favorito, né? E aí vocês vão colocar o nome do animal, igual tá na figurinha aqui, deixa eu posicionar. Você vai observar o nome do animal, colocar em cada coluna e depois você vai responder essas questões que perguntam aqui acerca da tabela do animal, tá bom? Que foi escolhido aí pela turma do segundo ano, tá bom? Aí depois, nesse segundo pontinho, vocês vão copiar os números da tabela e os vizinhos de cada um deles, né? Então vocês vão preencher esse número 2 aí a partir da questão 1. E a 3, colorir os quadrinhos de acordo com a quantidade de votos de cada animal. O gato teve quantos votos, o cano, o carijó e o pinto. Aí para cada um vocês vão colorir a quantidade de quadrinhos. Bem simples, bem rápido, né? Então dando continuidade à semana da intervenção de matemática. Nós já fizemos a atividade 1 e a atividade 2. Aí ficou faltando essa atividade 3. Aí essa semana vocês vão fazer. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? E dando continuidade também, ficou uma semana, ficou uma atividade complementar de ciências. Não é aqui. Essa atividade também está no material de vocês. Está escrito aí, ó, plano de estudo complementar. Ciências, né? Ignora a semana 4 aí. Então, aqui vem mostrando um desenho sobre os estados físicos da matéria. Com certeza, num próximo PET aí vai vir detalhadamente esse assunto, tá? Então eu vou falar brevemente para que vocês possam responder somente a atividade aí, que é essa atividade aqui e essa com 3 questões, né? Isso, 3 questões. Tá no material de vocês. A gente vai falar brevemente sobre esses estados físicos da matéria. Então, a matéria, ela pode se apresentar em 3 estados. Sólido, tá vendo o gelinho? O líquido, água líquida e gasoso, tá? Aqui mostrando em forma de vapor, né? Porque o vapor de água que forma as nuvens aí, que depois se precipitam, forma chuva, né? E cai sobre a terra. Então, a matéria, ela se apresenta nesses 3 estados: sólido, líquido ou gasoso, né? Isso vai depender de como os átomos que compõem essa molécula dessa matéria em questão aí, que é a água, se organizam, tá bom? Então, quando essa matéria, ela sofre alterações nessa constituição dos átomos, como se organizam, elas podem mudar de estado físico. Então, é o caso da água, né? Quando ela está no estado sólido, se ela for para o estado líquido, igual mostra a seta, vocês vão acompanhar no desenho de vocês. Quando a água passa do seu estado sólido para o seu estado líquido, acompanha a setinha aqui, ó, recebe o nome de fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já quando a matéria em questão, transforma do estado líquido, né? Tá aqui a torneirinha pingando a água, vai para o estado de vapor, né? De gás, vamos dizer assim, recebe o nome de vaporização. Essa vaporização da água, ela pode ocorrer de 3 maneiras subdivididas, como ebulição, evaporação e calefação, tá? Então são 3 subestados aí da vaporização, que é a passagem do estado líquido, água líquida, para o estado gasoso. Bom, e se for o contrário, se for do gasoso para o líquido, né? Lembra que isso ocorre nas nuvens? Nós recebemos, quando esse processo ocorre de algo do estado gasoso, passa para o seu estado líquido, nós chamamos de liquefação. É só acompanhar aqui o desenho. Sai daqui, Shurek, só um minutinho. Voltando, pessoal. Teve um imprevisto aqui, mas vamos dar continuidade. Então, paramos aqui na liquefação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso para o estado líquido, né? Que ocorre nas nuvens, por exemplo. Recebe o nome também de condensação. E liquefação é a mesma coisa, tá? São sinônimos aí.
E quando a água está no estado líquido e ela vai para o estado sólido, né? Você pega a forminha de gelo lá, enche de água no filtro e coloca na geladeira. Esse processo aí é solidificação, né? Porque, na verdade, a água, ela tá líquida e ela vai passar para o estado sólido. Aí nós chamamos de solidificação, tá? Então, nós já entendemos o que é fusão, vaporização, condensação e solidificação. Mas a matéria também, ela pode mudar do estado sólido, agora é a setinha de baixo, tá? Acompanhe. Quando ela está no estado sólido ou ela está no estado gasoso, né? Então, como que recebe esse nome? Sublimação, tá? E o inverso vai ser ressublimação. Então, quando a substância ela está no seu estado vapor e vai para o estado sólido, nós chamamos de, acompanha a setinha, olha só, do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. Agora, do contrário, quando está no estado de vapor e vai para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação, tá? Que é o contrário aí. Sublimação é do estado sólido para o gasoso. Ressublimação do gasoso para o sólido, ok? Então, vocês percebem que a matéria, ela pode se apresentar nesses três estados, sólido, líquido e gasoso. Esse estado da matéria, a matéria, quando ela altera seu estado, ela permanece com a mesma constituição química, né? Ou seja, a matéria não se transforma nesse caso. Quando a matéria se transforma em outra substância, aí nós falamos que ocorreu um fenômeno químico. No caso aqui, não ocorreu um fenômeno químico, ocorreu um fenômeno físico. Por quê? A matéria continua sendo a mesma, continua sendo H2O, né? Que é a substância água. Então, no fenômeno físico, a matéria muda apenas de estado, né? Por isso que nós falamos mudanças de estados físicos, porque ela se permanece, né? Aqui, ainda que seja gelo, é água, ainda que seja líquido, é água, ainda que seja vapor, é água, né? Então, continua a mesma natureza química. Já quando ela muda seu estado físico, aí nós falamos que é um fenômeno químico que aconteceu. Por exemplo, quando você pega madeira, tá no estado sólido, e coloca fogo, né? Ela muda seu estado, ela jamais voltará a ser madeira novamente, aquele estado natural. Aí ela vira cinza, né? Então mudou sua constituição química. Aí nós falamos que ela não mudou de estado físico. Na verdade, ocorreu um fenômeno físico e um fenômeno químico e uma nova substância se formou, tá bom? Então, é essa questão aqui, pergunta sobre mudanças de estados da matéria e depois vem concluindo a atividade aí, falando um pouco sobre fenômeno físico e sobre fenômeno químico. Lembrando, fenômeno físico não altera a natureza da matéria. Fenômeno químico, sim, altera a mudança da matéria e uma nova substância formada, tá bom? E faça um desenho que representa uma mudança de estado físico da matéria. Então, você pode fazer qualquer desenho aí. Na verdade, nem precisa ser mudança de estado da matéria físico. Pode ser um fenômeno químico também, tá? Ou você pode basear nesse desenho aqui e fazer algum desenho aí de mudança de estado físico, tá bom? Pode ser aí um gelo ou uma vela se queimando, enfim. Vai ficar para vocês resolverem, tá bom? Aí, essas nossas duas atividades dessa semana. E aí, no outro horário, a gente volta fazendo a correção. Vou estar aqui auxiliando vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Um abraço.